Tá. Namaskar. O senhor Buda disse: conquiste a falsidade com a verdade, conquiste a avareza com a generosidade, conquiste a raiva com a ausência da raiva. A atitude inteligente que você deve adotar é de jamais ficar com a raiva. Seja ético no meio da imoralidade e da falsidade. Se você tiver essa habilidade, você triunfará em qualquer batalha. Você permanecerá inatacável. Ananda Vakananta primeiro. Namaskar. Namaskar, namaskar, bom dia. Eita, essa mensagem aí eu já tinha lido ela essa semana antes do retiro, bem no dia ali do aniversário da minha irmã, dia 20. E uma das coisas que também foi destacada nessa leitura que eu tinha feito é que além desses ensinamentos, considerando aí que a gente tem tipo 49 vritis, 49 tendências da mente que puxa a gente para a matéria, para o denso, para o negativo, e uma só, uma tendência só puxa a gente em direção à prática espiritual, à sutilização. Olha como que é bem, bem intenso, né? Por isso que fala, a estrada não é luta. Porque se a gente não luta, a gente acaba caindo na influência desses inimigos, desses defeitos. E uma das coisas que ficou marcado também, que é interessante, que a gente nem percebe, mas acontece, quando nós encontramos pessoas, não sei, né? Às vezes, normalmente, a tendência de uma grande maioria de pessoas é se incomodar com a felicidade do outro por conta do brilho da inveja. Só que é uma coisa inconsciente isso. Eu já percebi que existe muito grande uma certa carência espiritual em muita gente, muita gente. Então, quando uma pessoa, e ela nem sabe disso, normalmente as pessoas nem se dão conta disso, né? Dessa carência espiritual, então, que são aquelas pessoas um pouco mais agitadas, que consomem muitas coisas e, enfim, muito comparam as coisas, muito mental, assim. Não uma grande maioria, mas tem pessoas que o comportamento dela em si, tu consegue perceber que a fonte, a origem de todo o desequilíbrio, de toda a agitação, de toda a ansiedade e impulso, compulsão, assim, né, de consumo, é por falta dessa carência. E aí, quando aparece alguém bem ou feliz, tranquilo, né, com essa mente equilibrada, inconscientemente aquela pessoa sente ciúmes, né, do bem-estar ou felicidade do outro. E o Baba, ele fala assim, olha, quando se você for essa pessoa que sente ciúmes, né, numa situação assim, como que você deve equilibrar isso? A melhor forma é você enxergar que essa pessoa é como se, na verdade, é sua melhor amiga, ou seu melhor amigo, né? E aí você cultivar na mente, fala assim, nossa, esse é meu melhor amigo, essa é minha melhor amiga, e é uma pessoa que está extremamente feliz, e eu fico muito feliz de ver essa pessoa feliz, né? Nossa, o meu melhor amigo, a minha melhor amiga está muito feliz e eu fico muito feliz de ver isso. O Baba fala que você cultiva esse sentimento de Maitreya na mente, Maitreya. Maitreya significa amizade, né? E é uma forma de você ir se movendo na direção oposta daquelas tendências negativas da mente. Então, por isso que o Buda ele fala, conquiste a falsidade com a verdade, conquiste a ganância com a generosidade e conquiste a raiva com a ausência de raiva, ou seja, com a paciência, né? Porque principalmente, especialmente quando, por exemplo, as pessoas estão com raiva, né, acontece aí
desperta no organismo um fluxo de hormônios, né, soltos, que são soltos ali pelas glândulas adrenais, e as pessoas, aquela bomba bioquímica, ela danifica todo o sistema com esses hormônios do estresse, da ansiedade, da raiva, e isso faz com que a gente saia do controle de agir pela racionalidade, e acabamos agindo por impulso. E isso danifica internamente e bioquimicamente, né, toda a estrutura ali da pessoa, e ela fica carregando ela mesma, como você está com raiva, ela carrega isso por um bom tempo, e até o corpo se harmonizar novamente. Então, bioquimicamente é muito danoso, né, essas emoções. E tem também assim uma frase que fala assim: aquelas pessoas que conquistaram a sua própria mente são pessoas que se tornaram grandiosas. Essa acho que é a maior conquista que a gente tem que correr atrás, se esforçar, e que vale a pena, né? O resto, fora, é tudo secundário. É tudo secundário. Quanto mais limpo, quanto mais centrado nós voltamos para a nossa essência, fica muito mais fácil a gente perceber as vibrações, o contexto ao qual nós estamos nos colocando, qual atitude a gente deve adotar diante de uma pessoa que tem uma psicologia, uma característica, uma personalidade assim. Então, fica tudo muito claro, sabe? Fica tudo muito nítido, assim. E essa nitidez, ela vem da simplicidade de você estar no teu em contato consigo mesmo, estar saudável, com o corpo, vamos dizer assim, mais livre possível de toxinas, né? E de uma auto-observação das próprias tendências mentais, de sempre analisar: será que eu estou distorcendo, ou será que é isso? Mas o melhor mesmo é você meditar bem, não nas situações, nos problemas, mas meditar com uma meditação onde você foca na sua verdadeira natureza, na sua verdadeira essência, e aí sim, tudo que é temporário, passageiro, transitório, e é do outro, do mundo externo, isso vai se dissolvendo, sei lá, ficando nítido, e a mente não se apega, não se prende a esses fatores temporais, momentâneos, que atravessam o seu caminho, que chegam até você esperando uma resposta, e de repente você não precisa dar resposta nenhuma, você simplesmente só precisa ser você mesmo e seguir o teu próprio fluxo. E, e é isso, né? É muito simples, mas também o que tão simples, mas fica difícil diante de estar dentro de uma sociedade onde as pessoas estão o tempo todo se movendo por impulsos, por desejos, por medos, por ansiedades, né? Esse momento, o melhor lugar mesmo é se recolher para dentro, né, ficar aí na caverninha de dentro, interna, e daí, a partir daí, enxergar as coisas e agir, né? Nesse agir você vai aonde você pretende chegar, com determinação, com clareza. E aquilo que não tá ressoando com o teu fluxo, vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Tudo é fluxo, tudo é movimento. Aquilo que vem até você e não ressoa, não tem, ele não te atinge, mas também você não para, você vai fluindo na sua verdade, na sua essência, na sua busca interna de autoconhecimento. E a gente vai se deparar, incrível, essa consciência suprema, ela vai testar essa nossa determinação, esse fluir espiritual, esse fluir, né, em busca da nossa própria essência, da nossa própria verdade, com pessoas, com situações, com família, tudo, tudo dentro desse teatro cósmico. É como se não tem outra forma dessa força de
como fala assim, a força de Prakshakti, a energia, as forças da natureza, que são a mesma força que densificou a consciência cósmica, ela também está operando para manter a gente denso. Então, não tem como ela agir para nos influenciar, a não ser através de pessoas, de lugares, de coisas que consumimos. Então, ela está 24 horas agindo. E a gente tendo essa consciência disso, fica mais fácil, porque a gente entende que, olha, o outro, na verdade, é só um personagem. O outro é um personagem que está me dando a oportunidade de eu fortalecer aqui dentro aquilo que é fraco em mim, para poder não cair nesse tipo de situação, nesse tipo de prova, de teste. Tudo é para proporcionar um momento de autolapidação, de autoconhecimento. Não existe o outro como inimigo, existe o outro como uma expressão do divino te dando uma oportunidade de ser melhor e de superar uma fraqueza através de uma situação que às vezes é dolorosa, às vezes é incômodo. Assim. Então, tudo, na verdade, tudo é o divino, tudo é a consciência suprema. E aí a gente vai agradecendo essas pessoas que aparecem, porque se não fossem elas, nós não aprenderíamos, nós não nos tornaríamos mais maduros e ficaria, né, com um véu, assim, achando que estamos perfeitos, mas não estamos. É isso. Se alguém quer fazer algum comentário sobre isso, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Namaskar. Namaskar. Eu gostaria, se não tiver ninguém mais que quer falar também, para não atrapalhar os outros. Essa mensagem é incrível, ela caiu como uma luva para mim. Quando a Shmita leu, quando a Didi começou a falar, eu falei, meu Deus, Baba falando comigo. É muito incrível isso que você falou, Didi, muito, muito incrível. É bem o cenário que eu estou vivendo esse 2023, principalmente depois do retiro. Antes do retiro, mas depois do retiro. No retiro, eu fiquei muito, assim, eu me submergi assim mesmo, eu fiquei bastante com baba, pela situação que eu estava, assim, vivenciando emocionalmente, tudo, e eu comecei a entregar muito para baba, cada vez mais. E eu falo, Baba, ó, eu não dou conta, não, a minha vida é sua, você faz... E assim, comecei a priorizar muito mais Baba como primeiro lugar, porque eu vi uma frase, alguém me falou que a gente muitas vezes prioriza quem nos coloca em segundo lugar. E a gente bota Baba lá, às vezes lá atrás, nossa espiritualidade, nossas práticas, depois eu faço, depois eu faço. E quem nos coloca sempre em primeiro lugar é a consciência cósmica, ele está sempre com a gente. E a gente não se coloca, a gente também em primeiro lugar, porque quando a gente cuida da nossa espiritualidade, a gente cuida da gente também. E eu venho nos grupos entregando, Baba, me mostra as coisas, me mostra o que eu tenho que ver e me dá a ferramenta para eu agir da melhor forma. E incrível, tudo foi acontecendo, o Baba foi me mostrando todas as coisas. E nesse momento, eu fiquei, como a Didi falou, as forças externas, elas estavam atuando, e elas, como, né, no momento que eu dei uma brecha na espiritualidade, elas entraram. Aí veio a raiva, o julgamento, tudo mais. Só que como o Baba, eu falei para ele me ajudar a ter as ferramentas boas, e a gente tem todas as práticas, eu fui me mantendo dentro das possibilidades, fazendo o que eu conseguia, eu consigo, e Baba veio me tirando todas essas coisas. Pessoas do meu assim, âmbito familiar mesmo, do trabalho, que é o que a Didi botou, que elas, agora eu consigo enxergar, eu agradeci muito até hoje, ontem, sempre, que elas, no momento eu achei, nossa, que horror, tô me traindo, fazendo isso comigo, né, aquela coisa toda do ego, eu fiz tantas coisas para ela, agora ela me deixou na mão, só que foi uma oportunidade incrível, aí eu ver onde estão minhas fraquezas, me melhorar muito mais como ser humano, inclusive tratar essas pessoas com maior amor, mesmo sabendo que elas querem puxar meu tapete, que é o maior desafio. Então, eu só queria complementar que essa mensagem é tudo que a Didi falou. Tudo mesmo, Didi.
E quanto mais a gente entrega e a gente se mantém no caminho, a gente vai ser puxado sim, vai ter as forças contrárias, porque isso é tantra, né? Quanto mais a gente vai no caminho reto, mais coisas querem nos tirar, e a vida é assim. Então, aquele orar e vigiar é isso, né? E eu queria só agradecer, porque eu adorei todas as palavras, e elas me fortaleceram muito no meu dia de hoje. Namaskar. Tá sem áudio, Didi? Não sei se só eu que estou percebendo, mas dá para ver que a Pavitri está brilhando, tá? Parece que solucionou um grande problema, está feliz. E olha só, eu estou só esperando para ver ainda o resultado disso tudo. E o Baba vai dar outro presente para ela, com certeza. Namaskar. 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 Eu queria voltar um pouquinho para o texto, que uma coisa me chamou a atenção, né? Eu achei aqui no livrinho a página, que ele fala assim: conquiste o que é para a gente negativo, assim, conquiste a falsidade com a verdade, conquiste a avareza com a generosidade, conquiste a raiva com a ausência de raiva. Então, quando eu estava lendo, quando a Shamita estava lendo, eu já conheci o texto, já tinha lido outra vez. O que me chamou a atenção é essa conquista de algo que é negativo, que vem na frente e com a oposição daquilo. Daí, para mim, traz bem assim uma ideia de luta mesmo, como a Didi falou, né? É uma conquista, porque a gente fala assim, eu vou conquistar a felicidade, eu vou conquistar o bem-estar, eu vou ter mais saúde. Todas essas práticas são para que eu conquiste um estado equilibrado de viver, de bem-estar. Então, a gente tem na nossa fala o verbo conquistar como uma aquisição de algo, como assimilar algo que vem em decorrência de um esforço, né? E aqui a conquista é no sentido de superação, né? Eu vou vencer tal coisa com isso. Eu vou vencer a raiva com a ausência de raiva. Eu achei muito interessante esse jogo de palavras para trazer essa ideia de luta, né? Que não é fácil, que você tem que se esforçar no sentido de se predispor para essa luta. Ele já traz a ideia de que não é fácil essa superação. Mas é como o Didi recomendou aí, né? Todas as realizações, elas partem dessa predisposição para a gente reconhecer a presença divina em tudo, em todos, e reconhecer que ele, né, Baba, que a consciência suprema, é o grande diretor desse teatro, e que nós estamos inseridos nele, desempenhando papéis também, né? Papéis, às vezes, não muito agradáveis, que a gente mesmo se questiona, puxa, mas eu estou nesse lugar, tenho que fazer isso, né? Às vezes a gente faz coisa até que você acha que não deveria fazer, às vezes chamando a atenção de alguém, né? É delicado quando a gente tem que falar algo para alguém, dar um feedback de alguma coisa, e você quer dar um feedback construtivo, né? Então, como fazer isso de uma maneira amorosa? Mas muitas vezes os papéis que a gente também tem que desempenhar não são de amorosidade, né? Às vezes a gente precisa falar algumas coisas, fazer algumas coisas que a gente nem quer, né? E a gente se culpa por isso, a gente se sente mal. Eu vi muito essa abordagem aí na fala do Dada Gyanananda no Shastra passado, domingo, ele falando que a gente precisa se livrar desse lugar, né, de filho que responsabiliza os pais daquilo tudo que não aconteceu, assumindo as nossas responsabilidades. Aí eu comentei com ele que também a gente precisa estar no lugar onde a gente se libere da responsabilidade do outro quando a gente também é pai, né?
porque esse sentimento de culpa, ele nos consome, né? Então, a gente precisa fazer o nosso papel, mas não assumir o papel que é do outro. Então, eu achei muito interessante essa sua lembrança dessa orquestração de papéis dirigida aí pelo grande mestre. Namaskar. E quando a gente está tranquila, as coisas viram de ponta cabeça, né? Não é para a gente ficar tranquila. Isso é que é, né? E tá ciente disso, né? E é muito interessante, porque é no dia a dia que a gente percebe todas essas coisas acontecendo, né? A gente vai no impulso e aí para e vê que aquilo por algum motivo para a gente, né? Namaskar. Sim, muito bom. A Aradhana falou uma coisa bem interessante, assim, é bem esse espírito de luta que o Shri Shri Anandamurti nos alerta, especialmente na relação com o outro, né? Tipo, ele fala assim, tudo nesse universo está em movimento e tudo está em constante choques e coesões, ou seja, não tem como. Tipo, ele fala, a essência da vida é luta, né? Para você sair da densidade e conquistar uma posição sutil, isso não vai vir de graça, né? Isso vai vir através de uma conquista, de uma vitória. Exatamente esse tá superando esses desafios, se posicionando na direção oposta do seu adversário. Tudo que aquilo que o seu adversário apresenta para ti, adversário no sentido assim, tudo que a consciência suprema, né, manifesta diante de você na forma do outro como o inimigo, assim, você tem que se posicionar na direção oposta. Né? Ele fala, não tem como você ganhar ser vitorioso se você posiciona na mesma, na mesma, no mesmo ponto de origem do seu inimigo. Você tem que sair daquela e se posicionar na direção oposta, né? Tipo, ele até lembra de um exemplo que ele fala assim, se alguém te ataca do norte ao sul, você não vai contra-atacar ou se defender do norte ao sul, você vai se defender do sul ao norte. Não tem como. Porque aí sim você vai ser vitorioso. Ele fala assim, não, é uma vitória, tipo, ele fala assim, a chave de ouro, né? Isso aí é um grande tesouro, é você se posicionar na direção oposta, e isso vai te trazer vitórias, tanto na dimensão física, na dimensão psíquica ou espiritual, sempre. Então, assim, se uma pessoa, ele fala assim, se uma pessoa é muito gananciosa, mesquinha, você tem que ser uma pessoa muito generosa com essa pessoa que é mesquinha. E aí você vence o seu adversário, naturalmente, essa pessoa que tem essas más qualidades, ela vai se sentir muito, muito envergonhada pela postura oposta que você assume. Então, ele fala disso, assim, tipo, você tem que conquistar, essa conquista vem dessa batalha, dessa vitória, porque não tem como viver sem batalha, sem luta, né? Então, o universo vai sempre estar nos chacoalhando com um monte de oportunidade, como uma orquestra ali, como ela diz, né? De papéis. Que a Aradhana diz. Isso que você Fala. falou, Didi, me lembra o ensinamento de Jesus, né? Que eu achava difícil entender como é. Alguém bate num lado do seu rosto e você oferece o outro, né? Essa oposição que você falou. Agora você falando, se alguém está indo nesse caminho para te atacar, você não pode vir daqui para lá, tem que vir no sentido oposto. Aí ficou muito claro assim, né? Que a atitude é exatamente isso. Ele não fala assim, se você quer conquistar a raiva, tem que ser com o amor, a generosidade, o carinho. Ele não fala isso, ele fala a ausência de raiva. É um sentimento bem preciso da oposição, né? O que é a raiva, né? O amor não é o oposto de raiva. Ele não achou uma palavra para dizer a oposição de raiva, que não seja a ausência de raiva.
Assim como a gente tem no sânscrito himsa como violência e ahimsa não violência. Então, o contrário de violência não é amor, não é paz, não é, carinho, é ahimsa, é a não manifestação de violência, né? Que aqui ele traz como a oposição de raiva. A raiva você conquista com a não raiva, né? Acho interessante isso, essa precisão do que é a oposição que eu vou dar. E aí Cristo nos dá esse exemplo. Alguém te bateu no rosto, aí você oferece a outra face. É muito difícil isso, muito desafiador. Mas aí você desarma o outro, né? Como o Didi disse. A outra pessoa fica, nossa, olha o que ele faz, né? Em vez de bater também, oferece o outro lado. É, Incrível. o Dada Domingo também usou o exemplo do São Francisco. E foi muito interessante, porque quando o Dada falou da questão de não ter culpa, né, que a Aradna comentou agora, me tirou um fardo tão grande das minhas costas, nas situações que eu estou vivendo agora, inclusive com as pessoas lá da minha, né, dos meus colaboradores, ex agora, e ele falou muito da questão da oração de São Francisco, que é bem isso, onde eu tiver raiva, que eu leve o perdão, né, onde tiver a mentira, que eu leve a verdade. Então, muito legal assim de pensar nesse sentido de que tudo essas pessoas são instrumentos na nossa vida. Tem uma frase muito legal que eu, assim, fabricamos felicidade quando treinamos o cérebro para transformar desafios em oportunidade e viver sempre na gratidão. Travou, Pavê. É, Quando você voltar, você repete para a gente a frase que ficou muito rápida. Foi falada Voltou? rápido. Voltou. Fala Voltou? mais devagarinho a tua frase aí que eu ouvi rapidinho. Fabricamos felicidade. É que eu coloquei aqui no armário da minha casa para toda hora quando eu abro o armário eu vejo. Fabricamos felicidade quando treinamos o cérebro para transformar desafios em oportunidade e viver sempre na gratidão. Então, essas pessoas, a gente não deve levá-las como inimigas, mas elas são instrumentos da consciência cósmica para nos mostrar, olha, onde você não está no caminho, o que elas querem te mostrar que são reflexos das tuas atitudes ou do que você ainda falta transformar. E não olhar a pessoa com raiva, com ódio, que é um treino, gente, não é fácil. A gente foi acostumado, eu pelo menos, a olhar diferente as pessoas, olhar as coisas diferentes. Ah, ela quer me atacar, é contra mim. Foi o que a Didi falou. O que é distorção da realidade por causa das minhas emoções, ou o que é realmente a verdade, ou o que eu não quero ver, né? Então, isso é muito legal. Hoje foi uma reflexão maravilhosa, esse texto que vocês trouxeram, assim. Gratidão. Acho que tem as meninas aqui, ó, a Chamita, a Manju, quiser comentar algo, a Maria de Fátima. Eu gostaria só de colocar um acréscimo no que Didi falou, que quando nós temos a reação contrária, né? Então, a pessoa, uma situação não positiva, e nós temos uma reação de amor, né? Reação contrária, mas de amor, né? Então, aquela pessoa que está com o pensamento, com a ação de não amor, né? de negativa, de raiva, de ciúme, de inveja, quando ela se depara com a nossa reação, que não será do nível dela, não será igual a ela se envergonha. Como a minha vivência é um pouco intensa nesse sentido, nem sempre essa pessoa se envergonha, nem sempre.
porque às vezes a mente que está numa situação tão ruim, tão doente, impregnada por situações ruins, ela não consegue sentir vergonha. Mas nós temos que continuar cada vez mais nessa luta, nessa oportunidade de reagirmos de uma maneira do amor, do perdão, quando é raiva, a gente ficar na não raiva, quando é mesquinho, a gente ficar na doação, porque aí nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa obediência a Baba, a Jesus, a Deus, sem levar tão em conta, e de preferência não levar em conta, não dar importância, se aquele outro ou aquela situação está com a reação de vergonha, de arrependimento, se ela vai retroagir ou não. Importante para mim, nesse momento de vida, é nós ficarmos nesta posição de todos esses ensinamentos que nós temos aí compartilhado, né? Todos esses dias que eu me encontro com vocês. E realmente hoje é imensa gratidão a todas as palavras, todos os cânticos, a nossa meditação. Muita gratidão eu tenho por ter encontrado vocês. Namaskar. Mara quer falar? Só agradecer, queridas. Está sendo incrível ter a companhia de vocês e ouvi-las. Se a Didi puder ver, eu quero mostrar uma coisa para ela agora. Deixa eu ver. Eu quero ver. Cadê? Olha, que lindo! Que O tal? mini altar móvel, ótimo. Exatamente. Ó, tô começando, quase terminando o livro que tu indicou, e aí depois eu vou te chamar para a gente conversar. Com certeza. Qual foi o livro que eu indiquei? Psicologia de Yoga. E agora eu tô me movimentando porque eu tenho que dar yoga na cadeira lá na Cidade do Idoso, que é às 8 da manhã. Tá bom, então. Um beijo grande. Namaskar, bom trabalho. Namaskar. É muito bom, meninas. Hoje foi bem gostosa a conversa. Né? Vou parar a gravação, então, né? Sim.